lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Minha tradução bíblica diz assim. Outras dizem: tomem cuidado para que não sejam enganados. Outras dizem: estejais apercebidos quanto ao engano. E outras ainda dizem: estejais atentos para que não sejais enganados, portanto. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos, nós, há umas 2 quartas-feiras atrás, esboçamos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu no São Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 28. Demos naquela oportunidade ênfase ao capítulo 26 e falamos um pouquinho sobre a importância da cruz. Falamos da importância da cruz, lógica e naturalmente na vertical, porque esse é o maior propósito de Deus. Hoje, a proposta de Deus para os nossos corações e a mensagem dele tem um tema diferente daquele. Eu gostaria de, com a ajuda de Deus e a inspiração que o Espírito Santo me der, falar um pouquinho sobre os sinais são visíveis. Jesus está voltando. Você está se preparando? Vou repetir. Os sinais são visíveis. Jesus está voltando. Você está se preparando? Em Mateus capítulo 24, Jesus saía do templo com os discípulos. Os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e, encantados, assim por dizer, com a beleza da estrutura daquele templo, com a beleza arquitetônica, chamaram a atenção do mestre quanto àqueles detalhes, os detalhes daquela engenharia. O Senhor Jesus disse-lhes: não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo do número 3, nós temos uma reunião ministerial, pois que o texto diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o Senhor Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. É bom dizer que a Bíblia nos autoriza, a Bíblia nos dá legitimidade e autoridade para falar sobre uma gama sem números de assuntos e também, e especificamente, para falar sobre o assunto sinais da volta de Jesus
e volta de Jesus. Queridos, existe aproximadamente 118 sinais que apontam para a volta de Jesus. Eu não tenho a pretensão, tempo, para falar de todos esses sinais, mas eu gostaria de acompanhar com vocês, de conferir com vocês alguns desses sinais em algumas áreas. E o primeiro tipo de sinais que eu quero ver com vocês, concernente à volta de Jesus, são os sinais enquanto fenômenos naturais. E esses sinais enquanto fenômenos naturais, sinais no céu. E o primeiro tipo de sinais enquanto fenômenos naturais e nos céus, são sinais da volta de Jesus no sol. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25, a parte A, está escrito: disse o Senhor Jesus, e haverá sinais no sol. Vós bem sabeis que existe um produto químico chamado clorofluorcarbono, que fez um buraco na nossa camada de ozônio. E os raios do sol que chegam à Terra sem ser filtrados na camada de ozônio, chegam de maneira agressiva à Terra. Chegam causando diversos males a nós, seres humanos. Problemas de ordem oftalmológica, problemas de pele, problemas no couro cabeludo, problemas de CA, câncer e uma série de outros problemas para os seres humanos lá fora. Apenas um desgaste do planeta e outros para eles lá fora. Apenas um desgaste natural ou fruto de uma falta de cuidado dos seres humanos para com o planeta. Mas a igreja de Jesus não se deixa enganar. Isso não é coincidência e apenas mau uso do nosso planeta. Isso é sinal da volta de Jesus. Jesus vai voltar. A igreja está atenta à voz do Senhor e ao toque da trombeta. O segundo tipo de sinal no céu, com respeito à volta de Jesus, são sinais na lua. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, a parte B, foi o bom mestre quem disse: e na lua. Amados, nunca houveram tantos eclipses lunares como estão ocorrendo nos últimos tempos. Em uma cidade da Austrália, há não mais que 3 anos e meio, a noite praticamente tornou-se dia, e muita gente ficou impressionada com aquele fenômeno de eclipse. Mas aquilo não era o fim do mundo, aquilo não era o fim das coisas, era apenas um sinal iminente da volta de Jesus. Para eles, uma ação do planeta e outros mais. Para eles, uma questão apenas normal. Para nós, a igreja, nós não deixamos nos enganar. É sinal da volta de Jesus. Vocês acreditam
que Jesus está voltando para arrebatar a noiva para as mansões celestiais? Diga glória a Jesus de Nazaré. Ele está voltando, essa é a nossa esperança. Sinais da volta de Jesus no céu. Já falamos no sol, na lua, mas existem sinais da volta de Jesus também nas estrelas. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, a parte C, o Senhor Jesus disse: e nas estrelas, amados do Senhor, amadas do Senhor, no ano de 1985, os céus dos Estados Unidos, os céus de Washington, evidenciaram um grande acontecimento, pois que as estrelas bailaram nos céus de Washington. E muita gente ficou impressionada, boca aberta, estupefata, acreditando que o mundo ia acabar naquele dia. Não, não era o fim. Não acabou naquele dia. Era sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. A igreja não se deixa enganar. A noiva do Cordeiro está atenta. A qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja de Jesus vai ser arrebatada para a glória, para morar com o Senhor Deus. Você tem essa esperança? Então não desanime, então não largue Jesus, então não abandone a fé no Filho de Deus. Aguenta firme, Ele nos garantiu a vitória pelo próprio sangue de Jesus de Nazaré. Os sinais nos mostram, Jesus está voltando. A segunda gama de sinais que eu quero falar são sinais da volta de Jesus também na terra. Em Mateus, capítulo 24, versículo 6, a parte a parte A diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Diz ainda: olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Li então todo o versículo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olheis, não vos assusteis. Sinais da volta de Jesus na terra são as guerras. Olha, que está catalogada ao longo da história um sem número de guerras, diversas guerras, em várias esferas. Poderia falar sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as guerras perpassadas pela história. Porém, preparei para vocês, apenas em um ano da história, alguns tipos de guerras. E citarei depois desse outras guerras. Apenas no ano de 2009, agora praticamente 2009, já temos aí 11 anos, houveram 130 pequenas guerras. Entre essas, pelo menos 100 guerras entre as tribos africanas, guerras, sinais da volta de Jesus. Eu quero que a igreja de Jesus, que me ouve aí em casa, no trabalho, na rua onde estiver, lembre-se da guerra da Índia contra o Paquistão, da guerra do Iraque contra os Estados Unidos, da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque e da guerra de Israel contra a Palestina, que é uma guerra entre Israel, uma guerra bíblica e uma guerra histórica. Lá fora, guerras, sinais da volta de Jesus, sinal iminente da volta de Jesus. Mas sobre nós recai uma promessa, sobre a igreja recai uma promessa, e a promessa é que o Senhor nos deu a
paz dele ele nos deu. Ele disse: eis que vos dou a minha paz. O mundo está em conflito, as pessoas estão angustiadas e desesperadas, mas você, crente em Jesus que me ouve, tem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tranquiliza-te, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus mora dentro de você. Ele está trabalhando em todas as áreas e vai te dar a vitória que você precisa. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus de Nazaré. Sinais da volta de Jesus na terra. Guerras, mas não apenas guerras, também terremotos. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a parte E, o Senhor Jesus disse: e terremotos. Amados, eu quero que vocês acompanhem comigo a evolução, o desenvolvimento dos terremotos ao longo da história. Acompanhem, por favor. No século X, aconteceram aproximadamente 32 terremotos. No século XI, ocorreram aproximadamente 53 terremotos. No século XII, 84 terremotos. No século XIII, 115 terremotos aproximadamente. No XIV, 137 terremotos. No século XV, 174 terremotos. No século XVI, ocorreram aproximadamente 253 terremotos. No século XVII, 318 terremotos aproximadamente. No século XVIII, 640 terremotos. No século XIX, ocorreram aproximadamente 2.139 terremotos. No século XX, o século passado, ocorreram aproximadamente 6.300 terremotos. Eu poderia até dizer que o século XXI começou praticamente agora. E sabe que já passamos de mais de 8.000 terremotos em todo o planeta Terra. Para eles, coincidência. Para eles, apenas abalos sísmicos, mas a igreja não se deixa enganar. A igreja sabe que isso é sinal da volta de Jesus. O desejado das nações vai voltar. A promessa do regresso dele para arrebatar a noiva está de pé. Está mais viva do que nunca. Pode dar glória a Jesus de Nazaré, igreja. O Senhor vai nos levar para casa. Sinais da volta de Jesus na terra: guerras, terremotos e fomes. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a parte C, está escrito: disse o Senhor Jesus, e haverá fomes. Guardem essa informação aqui, por favor. A cada minuto morre 12 pessoas por causa da fome no mundo. E a cada ano 16.000 crianças morrem de fome pelo mesmo motivo: falta de alimento sólido para se alimentar. O nosso ex-presidente da República, o que passou, disse na alavanca de governo dele que mataria a fome de aproximadamente 40 milhões de brasileiros na escala da pobreza e da miséria. Não conseguiu matar a fome de todos os brasileiros, assim como nenhum governante, por mais bem intencionado que esteja no mundo, não conseguirá matar a fome de todos os seres humanos. Sabeis por quê? Porque a fome é também sinal da volta de Jesus. Mas quero falar com a igreja que me ouve aqui em casa. Quero dizer para você que nós estamos debaixo de promessa.
Nós cremos que essas dificuldades que estamos passando, Jesus está cuidando de nós, gerenciando todas as coisas, Ele tem o controle. Eu só quero te lembrar que você tem dono, que o teu dono é Jesus de Nazaré, e que nós nesse aspecto estamos também debaixo de promessa. Eu quero que em casa, pela fé, você abra a mão aí, porque lá vai a palavra revelada. Está escrito, e eu creio, eu sei que você também crê. Disse Davi: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe quando é que o cristão de verdade vai morrer de fome? No dia que Deus morrer. Como Jeová não morre, o diabo está derrotado e Deus já está trabalhando a sua provisão. Pode mandar glória para Jesus de Nazaré, porque escrito está também que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória. Deus é um Deus de fontes inesgotável. Deus é um Deus de fonte inesgotável. Na terra, a moeda é euro, é dólar, é real e etc. No céu, a moeda é providência. Receba agora a bondade de Deus e a providência do céu para a sua vida em todos os aspectos, começando pelo espiritual, na sua vida espiritual, e também perpassando por todos os aspectos materiais, psicológicos e outros mais. Vai dando glória a Jesus aí, igreja, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei que alguém mais está sentindo também. Sinta a presença de Deus na sua vida. Os sinais nos mostram: Jesus está voltando. Você está se preparando? Sinais da volta de Jesus ainda na terra. O último que quero citar nesse aspecto são os sinais na terra no que diz respeito a enfermidades. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 7, a parte D, diz: e pestes. Não. Pastor, o pregador não está xingando. Pestes aqui são enfermidades. Ao longo da história que vem assolando a humanidade, eu preparei para vocês, para hoje à noite, algumas dessas lástimas, algumas dessas enfermidades. Existem dezenas e centenas e centenas de milhares de enfermidades catalogadas, mas eu gostaria apenas de citar algumas. Quero que vocês lembrem: H1N1, H1N6, a AIDS, que já matou mais de 25 milhões de pessoas. Malária, que já chegou a matar 2 milhões de pessoas por ano. A gripe espanhola, a peste negra, a varíola, que chegou a matar mais de 500 mil pessoas no século 20. Para eles, coincidência. Para eles, apenas enfermidades. Para eles, lá fora, apenas desgaste na saúde e vírus circulante. O último é o chamado Covid-19. A igreja de Jesus toma todos os cuidados necessários. A gente usa máscara, a gente usa álcool em gel, a gente coloca luva, a gente toma os cuidados necessários de higienização em todos os aspectos, mas a gente não se deixa enganar. A questão não é horizontal, a questão é vertical. É sinal da volta de Jesus. Isto é sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. A igreja não se deixa enganar. Eu quero falar com você afastado do evangelho. Quero falar com você, alma preciosa, que abandonou a presença de Deus, que por algum motivo desanimou da fé, que por algum motivo deixou
a sua fé em Jesus de Nazaré, que por algum motivo não congrega mais, por algum motivo não serve mais a Deus, volta depressa, volta agora, dobre os joelhos onde você está, se entrega a Jesus de novo. Quantos livramentos Jesus já te deu, quantas vezes o Senhor já te livrou da morte. Era para você ter descido a tumba fria, sem Jesus e sem salvação, e o que aconteceu não foi coincidência, foi a mão de Deus que te livrou da morte, foi Deus que te deu uma nova oportunidade. Volta para Jesus agora, escapa pela sua própria vida. Jesus está voltando, os sinais nos mostra. Você está se preparando? Falei de sinais nos céus, falei de sinais da volta de Jesus na terra, e quero encerrar dizendo: sinais da volta de Jesus na vida social, na vida diária. E o primeiro tipo de sinais nessa área que eu quero falar são os desajustes da vida social. Sinal da volta de Jesus, desajuste geral. Eu quero ler 2 textos bíblicos em Gênesis, capítulo 6, versículo 11 a 13. Está escrito: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Desajuste geral. Em Lucas capítulo 17, versículo do número 26 e versículo 27, está escrito assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Sinal da volta de Jesus na vida social: pessoas sem temor a Deus, pessoas sem respeito a Deus, pessoas sem amor ao seu Criador, acham que as suas maneiras de agravar a Deus vai ficar impune, acham que vão brincar com o nome de Deus, que vão brincar com o nome de Jesus e vai ficar assim. Deus está vendo todas as coisas, existe um juízo vindouro de Deus sobre toda a terra, e eu preparei para vocês os desajustes da vida social no aspecto do que eu li aqui agora. São os crimes, são a violência sem precedentes, falta de amor, tóxico, perversão sexual, tabagismo, alcoolismo, sexo livre e fora de um contrato matrimonial, ainda mais, homossexualismo, degradação moral, adultério e uma série de outras coisas. Deus tem uma porta de escape, meu amigo, minha amiga. Deus tem perdão para a sua alma, meu amigo, minha amiga. Existe uma porta de esperança, querido, querida, chamado Jesus de Nazaré. Vem para Jesus, Ele te ama, quer salvar a sua alma. Sinais da volta de Jesus no céu, na terra e na vida social. O último sinal da volta de Jesus na vida social que eu quero citar são o aumento da ciência e da tecnologia. Em Daniel
capítulo 12, versículo 4, está escrito: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amados, por favor, fitem os olhos na tela do celular, do tablet, do computador, ou da sua Smart TV, e eu lhes digo, já conseguiram clonar a chamada ovelha Dolly, já conseguem reproduzir a íris dos olhos dos seres humanos. Salvo engano, os chineses conseguiram reproduzir a textura da pele do ser humano. Os seres humanos já perdem as suas vagas para as máquinas. Existe um escritor chamado Arno Froeser, que escreveu um livro chamado Deus da Era Digital. E nas palavras dele, o Arno, disse: a verdade é que os seres humanos estão querendo digitalizar o Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus pela tecnologia. Glória a Deus pela internet, que pode ser usada com equilíbrio, que pode ser usada com vigilância, que pode ser usada e está sendo usada para salvação, cura, edificação e muitas outras coisas na obra de Deus. Glória a Jesus por isso. Lhes digo, portanto, que a igreja de Jesus usa essa ferramenta para edificação. Infelizmente, não é o mundo todo quem faz isso. A ciência se multiplica por um lado, a tecnologia se multiplica por outro lado, mas a igreja de Jesus, sabendo e utilizando esses meios de avanço tecnológico e lançando mão da medicina quando necessário é, nós sabemos que o nosso Deus está acima de tecnologia, que o nosso Deus está acima de toda a medicina. Nós respeitamos toda a orientação, nós respeitamos toda a recomendação. Agora lhes digo que Deus continua sendo soberano, tem controle sobre todas as coisas. Aumento de ciência, de tecnologia é sinal da volta de Jesus. Aproveitando esse gancho, eu lhes direi mais uma vez: deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar suas mãos para compartilhar essa programação, para que outras vidas sejam edificadas. Querida igreja, Jesus está voltando. Quem pode dizer amém? Comenerência, recoevandaraha, sobrevai, eminência, sobrevia. Jesus está voltando. A minha alma está aquecida pelo Espírito de Deus nessa esperança. Eu espero com toda a força da minha alma. A igreja espera com toda a expectativa do seu ser o toque da trombeta. Jesus vai voltar e nós vamos para as mansões celestiais. Você tem essa esperança? Então eu quero que você não esqueça do que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus vai voltar. Capítulo 2, versículo 19. Jesus vai voltar. Capítulo 3, versículo 13. Jesus vai voltar. Capítulo 4, versículo 16 a 18. Jesus vai voltar. Capítulo 5 e versículo 23. Jesus vai voltar.